Tá? Boa noite, nós vamos hoje falar de direitos humanos. Nós vamos tratar da seção 4.2, que trata de direitos humanos e acesso à justiça. Nós já vimos na aula passada a respeito da unidade quarta unidade, né, que trata de temas atuais de direitos humanos. Então, na aula passada, na seção 4.1, nós temos a disciplinaridade dos direitos humanos. E a última sessão, na próxima aula, que é a sessão 4.3, nós vamos tratar de temas diversos de direitos humanos. Então, hoje nós vamos falar de direitos humanos e acesso à justiça. Tá? Na aula passada, nós tínhamos falado de um caso prático, né? Que era aquele caso de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, e nessa ação civil pública o que se pleiteava ali era a proteção de 3 refugiados palestinos idosos que não tinham condições de trabalhar para se sustentar, eles não tinham como prover o seu próprio sustento, né, em virtude de questões de saúde, e eles pleiteavam então um benefício previdenciário que fosse estendido para os estrangeiros, e isso foi negado, né, porque a Lei de Orgânica da Assistência Social, a LOAS, não permite que esse benefício seja estendido aos estrangeiros. Então, o STF entendeu que não seria possível. Tá? Então, hoje nós vamos falar desse tema, que é o acesso à justiça e os direitos humanos. Tá? Então, temas atuais dos direitos humanos, os direitos humanos e o acesso à justiça. E vocês devem ter estudado, ou se não estudaram, né? Não, vocês são alunos de administração, né? Mas quem estuda na área do direito, a gente tem esses estudos, em grande parte, quando se estuda direito constitucional e direito processual, principalmente direito processual civil, tá? Que trata dessa questão do acesso ao judiciário. Tá? Então, o objetivo dessa análise que nós vamos fazer é a relação entre direitos humanos e o acesso à justiça efetiva, seja nacional, seja no âmbito internacional. E aqui a gente já começa falando de uma autora que é uma filósofa, né? Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa judia que morava, então, na Alemanha e fugiu do nazismo e foi para os Estados Unidos. Então, ela produziu vários textos em que ela tratava principalmente da questão da opressão, da violência, né, a opressão do Estado, esses temas aí são muito interessantes. E o nosso tem um professor da Universidade de São Paulo, o professor Celso Laffer, né? O Celso Laffer, ele tem trabalhos que dizem respeito a essas obras da Hannah Arendt. Então, muito a discussão no campo do direito, essas ideias da Hannah Arendt. Uma delas é que ela fala sobre essa questão de o direito a ter direitos, né? Que é um tema frequente no direito constitucional. Só para você ter uma ideia, aqui, ó, no artigo 5º da Constituição, ele fala, no caput, ele fala o seguinte, ele diz assim, todos são iguais perante a lei, ele está falando da igualdade, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, inviolabilidade do direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí ele tem 78 incisos que ele vai tratar de direitos, direito de individualidade coletiva. Direitos e deveres, mas é mais direitos do que deveres. Então, aqui nesse artigo 5, duas observações. A primeira que eu já falei para vocês, que é aquele garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, aí ele fala estrangeiros residentes no país. É como se a gente pode, pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, riscar esse residente do país. Porque não seria razoável que um estrangeiro viajando aqui em razão de turismo, e por acaso eles fossem presos indevidamente, ou seja, de forma que está violando o direito de locomoção deles,
não seria razoável que eles se utilizassem de um instrumento constitucional aqui nos incisos do artigo 5º, como, por exemplo, o habeas corpus. Então, ele tem direito a isso, então, esse residente no país não faz sentido. Então, pela interpretação do Supremo, ele riscou isso aí. Então, é garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, tá certo? A inviolabilidade do direito à vida, vou repetir a mesma expressão, inviolabilidade do direito à liberdade, inviolabilidade do direito à igualdade, inviolabilidade do direito à segurança, inviolabilidade do direito à propriedade. Então, ele está falando aqui que essa inviolabilidade do direito à vida, por exemplo, é como se você tivesse um direito de inviolabilidade do direito à vida, que é essa ideia que a Hannah Arendt está falando, o direito a ter direitos, que é o exercício nosso próprio da cidadania. Então, aqui a Constituição vai estabelecer uma série de direitos, as leis infraconstitucionais vão também tratar desses mesmos direitos, tá certo? Para garantir esse exercício da cidadania, tá? Então, a Constituição garante a inviolabilidade desse direito à vida. Então, a gente tem o direito à vida e a inviolabilidade sobre esse direito à vida, tá? Então, muitas coisas acontecem, por exemplo, quando se trata de assunto como aborto, por exemplo. Você vê que esse é um assunto da ordem do dia, né? Questões à liberdade. Veja essa nossa quarentena que nós estamos pela qual nós estamos passando. Olha quantas questões estão surgindo aí, constitucionais. Questões de igualdade, são frequentes, são flagrantes questões de desigualdade. Questão de segurança, propriedade, tudo isso são direitos a ter direitos. Então, a gente tem o direito à propriedade, por exemplo, e o direito de inviolabilidade desse direito à propriedade, tá? Então, é interessante essa ideia da Hannah Arendt. E isso tem a ver com acesso à justiça, a gente já vai mostrar como é que isso funciona, tá? Então, vamos lá para o outro. Aqui nós falamos, então, do acesso à justiça. Esse acesso à justiça, ele é a pedra fundamental do Estado democrático de direito. Veja, o Brasil, no artigo 1º, a gente já falou que é a República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do Brasil, tá certo? Pulando aí uma parte do caput do artigo 1º, ele fala, constitui-se em Estado democrático de direito, e tem como fundamentos, aí tem os vários fundamentos, claro, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, blá, 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 blá. Então, o que ele está querendo dizer? Que a República Federativa do Brasil, ela se constitui num Estado democrático de direito. Estado de direito, que era a expressão originária, depois foi introduzida no meio delas a palavra democrática, já explico por quê, né? O acesso, o Estado de direito significa um Estado, um organismo político, que é resultado de normas que foram escolhidas pelo povo que habita nesse território desse Estado. O Estado ele tem 3 elementos: território, povo e soberania. O professor Dallari, que é um professor de Direito do Estado na Universidade de São Paulo, ele acrescenta a finalidade, mas a finalidade não importa muito, no meu modo de entender. A maior parte dos clássicos, dos teóricos do TGE, né, Teoria Geral do Estado, eles tratam desses 3 elementos. Então, você tem um território, você tem um povo que vive nesse território, e esse povo é o titular do poder soberano. E isso está configurado aqui, no parágrafo 1º do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o titular do poder do poder soberano, tá certo? Desse povo nesse território, é o próprio povo que é o titular, tá certo? Só que não adiantaria você ter normas e essas normas serem interpretadas de forma, segundo um viés fascista, um viés totalitário, tá certo? Então, o que ocorreu na Alemanha nazista. Então, para evitar que isso ocorra, é que se introduziu essa palavra democrático. Então, é um Estado democrático de direito, é um Estado que está organizado democraticamente. Por exemplo, como esse artigo que a gente acabou de ler, o parágrafo único do artigo 1º, dizendo que o poder ele emana do povo, né? Por exemplo, garantindo a ele a democracia indireta, que é aquela através dos nossos... A gente elege os representantes do povo, que são os deputados federais,
no âmbito estadual, os deputados estaduais, no âmbito municipal, os vereadores. Então, são os nossos representantes, e eles que defendem o nosso interesse. Aqui consiste um problema de ordem política, filosófica, etc., que é o fato de que muitos representantes não representam. A gente escolhe determinados deputados, eles viram as costas e não representam o Brasil. Então, esse é um problema que depois a gente pode discutir. Mas nós temos essa democracia direta, né? Nós temos, aí ele fala a democracia direta e a democracia indireta e a democracia direta, conforme alguns institutos da própria Constituição, como por plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei. Então, são formas que atendem a essas questões relativas ao Estado Democrático de Direito. Nós temos um processo legislativo, nós temos direito, todos os brasileiros têm, estrangeiros também, tá certo? Têm direitos políticos de votar e de ser votado, tá certo? Que é a capacidade eleitoral ou política ativa, ou capacidade eleitoral passiva, tá certo? Então, nós podemos votar, o direito de voto é o símbolo da democracia, né? Vem das ideias lá de Jean-Jacques Rousseau, que ele trata dessa questão da vontade geral, etc. e tal, e outros que tratam do problema da democracia, tá? Então, o nosso Estado de Direito, o Estado de Direito, ele é um Estado democrático de direito, tá? Pois essa democracia é que assegura as garantias judiciais, como essa do acesso à justiça. Então, exemplos de instrumentos que asseguram essas garantias judiciais. Por exemplo, direito de ação. Tá? Direito de ação. Você poderia pensar, professor, onde que está isso? Está tudo na nossa Constituição. Então, aqui, ó, por exemplo, quando ele fala no artigo... Aqui, ó. O 35... é o artigo 5º, inciso 35. Ele diz assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, perceba bem o que está escrito aqui. Então, eu li o caput do artigo 5º, aqui nós estamos no inciso 35. E ele está dizendo assim, olha, a lei, então aquele Estado de Direito, tá certo? Estado Democrático de Direito, está dizendo assim, olha, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá certo? A Fabi entrou, mas ela acabou saindo. Depois vamos ver se ela entra de novo. Então esse inciso, ele está dizendo que cabe a todo mundo entrar no judiciário se você tiver o seu direito, se você já sofreu uma lesão ou ameaça a um direito. Então, você tem direito ao acesso ao judiciário. Veja que aqui ele fala poder judiciário, mas no Código de Processo Civil, ele corrige essa informação e ele chama... ele não fala a apreciação do poder judiciário, né? O Código de Processo Civil, ele corrige isso e ele fala assim... não se excluirá da apreciação jurisdicional, então ele não fala de poder judiciário, mas ele fala apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Por quê? Porque ele está falando que existe o juiz, que é investido da função pública, e existe o árbitro, que é um particular. Ele não está investido de função pública, mas ele também pode julgar, ele pode resolver conflitos de interesse. Então, veja, entendam bem, voltando àquela questão da teoria do Estado. O Estado está organizado, o Estado, que eu digo, é organismo político, não é Estado-membro, né? Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas, não. É Estado como organismo político, com E maiúsculo. Então, esse Estado como organismo político, ele é formado por normas. E por isso que a gente tem um Estado democrático de direito, como eu já havia falado. O Estado ele tem três elementos, ou se quiserem um quarto, né? Mas os principais são os três, que é o território, o povo e o poder soberano. Esse poder
ele está dizendo, poder soberano, tem um titular que é o povo. Mas esse poder, como é que ele é exercido dentro desse Estado? Como é que ele é organizado dentro desse Estado? Então, isso foi uma discussão de tal sorte que os pensadores, filósofos políticos, cientistas políticos, questionando o problema da governabilidade, eles chegaram à constatação de que o poder ele pode ser dividido em 3 poderes. O Aristóteles foi o primeiro a falar das funções de um poder. Ou mais tarde, depois passando por Locke, principalmente, que é o primeiro que vai falar da separação de poderes, poder principalmente do poder executivo do legislativo, de tal sorte que o legislativo, além de fazer leis, ele tinha a função de fiscalizar o poder executivo. E aí o Montesquieu vai falar da tripartição dos poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, aqui, quando a gente está falando da lei não excluir da apreciação do poder judiciário, é um dos poderes em que você tem essa garantia assegurada, em que se você tiver, em caso de violação de um direito seu, tá certo? Você pode ter acesso ao poder judiciário ou à jurisdição, à apreciação jurisdicional, ou seja, um órgão que vai resolver quando surge a violação de um direito, a lesão ou a ameaça a um direito, então você está dizendo que houve um conflito entre 2 pessoas, porque alguém causou essa lesão a outra, então você tem um acesso. Agora, então por isso que esse inciso 35 ele fala, a lei não excluirá, ou seja, não pode excluir de forma alguma, a apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Só que, o que isso significa isso? Que não excluirá da apreciação do poder judiciário? Significa que você pode se recorrer ao poder judiciário para que ele exerça a sua função fundamental, que é a jurisdição, tá certo? Assim como o poder executivo tem a função de governar, de representar politicamente o país, o poder legislativo ele tem a função de fazer leis e fiscalizar, que eu comentei agora há pouco, o poder judiciário tem essa função que é a função jurisdicional. O que é jurisdição? Traduzindo de forma mais atual, a jurisdição é a aplicação do direito ao caso concreto. Então, em função daquele conflito que surgiu, o Estado juiz, ou seja, o poder judiciário, por obra do magistrado, do juiz, ele aplica o direito que a gente tem, ou seja, o conjunto de normas que a gente tem, para solucionar o conflito existente entre as partes. E além dessa resolução do conflito, ele vai buscar também a paz, né? Porque Hobbes, ele dizia que antes a gente vivia... Essa é uma discussão filosófica, tá? O Rousseau, por exemplo, achou o contrário, mas tudo bem. O Hobbes diz que antigamente as pessoas viviam em estado de anarquia, viviam em estado de conflito de interesses. Então, viviam em estado de guerra. Então, quando ele fala do pacto social entre o soberano e o súdito, ele diz que o soberano vai impor a ordem, a justiça, segurança e outros direitos para que haja, e os súditos transferem a liberdade deles, para que eles possam conviver dentro do Estado, o organismo político. Tá? Então, avançando nessa ideia de Hobbes, o poder judiciário, a jurisdição, ela tem essa função de trazer a paz social, principalmente por causa dos conflitos de interesse que são submetidos ao poder judiciário, o judiciário tem que resolver esses conflitos de interesse. Mas apreciação do poder judiciário, lesão, ameaça a direito, como é que você exerce, como é que você tem acesso ao judiciário? Você tem acesso através desse direito de ação. O que é esse direito de ação? Então, se vocês quisessem saber, o direito processual civil, ou o direito processual, melhor dizendo, porque tem o civil, o penal e outras áreas, mas os principais são esses, você tem 3 institutos fundamentais: a jurisdição, o processo e a ação, junto com a defesa, que a defesa é a contrapartida da ação. Então, o que é esse direito de ação? É um direito público, é um direito subjetivo, porque se você teve uma lesão ao seu direito, subjetivamente você vai discutir esse assunto. Então, é um direito de ação, é um direito subjetivo. E hoje, modernamente, entende-se esse direito de ação como um direito abstrato e não concreto, porque você pode exercer o direito de ação até quando o judiciário negar o seu pedido. Mas você exerceu o seu direito de ação. Você foi ao judiciário e pediu, e passou por um processo. O processo é o meio para se adquirir ou chegar à tutela jurisdicional, que é a decisão do juiz sobre o conflito entre as partes. Então, você faz isso sempre através de direito de ação. Tá certo? Então, o direito é extremamente importante, porque sem ele você não tem acesso a nada. Tá certo? Então, através do direito de ação, você tem o acesso
judiciário, e o judiciário, como a função dele é função de aplicação de direito ao caso concreto, ele tem o objetivo, a função fundamental de solucionar o conflito e de trazer a paz social, a pacificação social. Então, o direito de ação é um direito extremamente importante. Direito de petição é um direito decorrente do direito de ação, só que ele fala, o direito de petição é um direito mais, digamos assim, ele é mais genérico, tá? Deixa eu só achar aqui. Esse direito de petição é um direito que todo mundo tem de pedir qualquer coisa. Você vai no cartório e pede, por exemplo, a sua certidão de nascimento, tá certo? Então, essa ideia do direito de petição é nesse sentido aqui, tá? Ação popular, habeas data, mandado de injunção, mandado de coletivo. Está aqui nos incisos, né? Deixa eu achar aqui habeas corpus. Presença, verdade. Meu Deus, quando a gente quer achar alguma coisa. Razoável interação em processo. Eu não estou achando, mas está aqui na nossa Constituição, ele fala do direito de petição, tá? Então, por exemplo, quando você pede o registro civil do nascimento, certidão de óbito, você pode fazer isso através de pedir desse direito de petição, direito de pedir. Você pode pedir para o administrativo, o poder executivo. O poder executivo ele cuida da administração pública. Então você pode fazer um pedido para a administração pública de uma certidão que você precise. Não é só pedir ao judiciário como direito de ação para iniciar um processo, entende? Então esse direito de petição ele é um pouco mais amplo e é decorrência dessa ideia de você poder pedir ao poder, seja poder executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Fazer um pedido segundo o seu interesse, ok? Direito de certidão, acabei de ler aqui no inciso 76, ele fala que são gratuitos para o satisfazimento dos reconhecidamente pobres, né, na forma da lei, registro civil de nascimento e certidão de óbitos. Então, são direitos que a pessoa tem garantido. Direito de defesa, né? Então, além da ação, você tem o direito de defesa. Então, aqui, por exemplo, no inciso 55, ele fala: os litigantes em processo judicial ou administrativo, veja, você tem o judicial e o administrativo. O administrativo é perante o executivo, não perante o judiciário. E os acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, esse contraditório é você poder se manifestar em relação a alguma coisa que foi dita sobre você. Então, se alguém entrou uma ação contra você, você tem o direito a se defender, se manifestar do que foi dito nessa petição inicial. E isso a gente chama de defesa. A gente tem contestação, você tem outras figuras, né? Reconvenção, etc., que são formas de defesa, tá? E veja que ele fala aqui o contraditório e a ampla defesa. A gente vai ver mais ali embaixo, ó. Ali fala aqui, ó, o contraditório e a ampla defesa. Então, a gente tem esse contraditório, que é a possibilidade de se manifestar, e também a ampla defesa, quer dizer, todos os recursos possíveis para a gente poder se defender. É um direito assegurado desse Estado democrático de direito. Tá? O juiz natural. O que é o juiz natural? O juiz natural, existe uma organização do Poder Judiciário de tal forma que a gente sabe que existe um juízo, tá certo? O juízo não é a pessoa. O juízo é decorrente do local, do território, onde tem um titular da jurisdição, ou seja, um magistrado, vai exercer a sua função jurisdicional. Então, se você vai entrar com uma ação, por exemplo, de divórcio, você tem, que seja, por exemplo, na região de Pirituba, você vai ter um fórum específico que vai tratar dessa questão. Tá? Eu não sei se é o de Santana, não sei qual que é agora o fórum regional, mas você tem um juízo próprio que vai tratar dessa questão relativa a questão do divórcio. Então, você vai ter uma vara de família, onde você vai ajuizar essa ação. Você vai ajuizar lá no fórum, ele distribui para essa vara, e esse juiz vai julgar essa questão aí. Tá? Então, o juiz natural significa dizer também que é vedado os tribunais de exceção, porque você já tem uma estrutura do judiciário, já existe alguém que vai julgar aquela sua causa. Não é você ter um problema, por exemplo, uma questão criminal, e você cria um tribunal para julgar essa questão criminal. Onde que aconteceu isso e que foi famosa essa questão? O Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, que
foi um tribunal criado, um tribunal ad hoc, quer dizer, feito para aquele momento, para aquela circunstância, e foi criado para julgar os crimes de guerra. Só que os crimes já tinham acontecido antes da existência do tribunal. E o juiz natural pressupõe que você tem um juiz, uma organização judiciária, e os fatos que ocorreram posteriormente são submetidos a esse judiciário já organizado, tá certo? Você tem as cortes especializadas, a justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, aí tem a justiça comum, que trata de questões criminais, questões cíveis. Dentro das questões cíveis, você tem vários assuntos. Você tem, por exemplo, questões de fazenda pública, tributárias, questões tributárias, questões de família, questões da criança e do adolescente, questões relativas a direito administrativo, questões relativas a direito civil. Então, você tem vários assuntos que são tratados nessa área civil. Tá? Exigência de motivação das decisões judiciais. Esse direito, ele não está no artigo 5º, ele está no artigo 93 da Constituição, tá certo? Nesse artigo 93, inciso 9º, ele trata desse direito. Ele fala todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aí ele continua falando, porque ele vai falar uma exceção a essa regra de que são públicos e fundamentados. Tá certo? Ele fala que em alguns casos você tem segredo de justiça, mas não é uma exceção. Então, a regra é que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, tanto os processos são públicos, exceto nos casos de segredo de justiça, tá certo? O que é segredo de justiça? Por exemplo, um caso que envolva a família. Por causa da intimidade da família, esses casos eles ficam restritos às partes, os procuradores e, em alguns casos, o Ministério Público. Tá? Defensores públicos também. Então, veja que é restrito, não é todo mundo que tem acesso. Então, segredo de justiça. Quando tem casos que envolvam sigilo, por exemplo, sigilo bancário. Se tiver algum caso que envolva sigilo bancário, você pode pedir o extrato da conta de alguém. Então, isso é motivo de sigilo bancário. Você pode pedir segredo de justiça. Tá? Então, são exemplos de segredo de justiça, mas é uma exceção. A regra é que todos os julgamentos serão públicos e fundamentadas as decisões. Essa questão de fundamentação ou motivação das decisões é porque a gente tem que saber se você teve um processo que você perdeu, tá certo? Você sucumbiu no que foi pedido lá, você tem o direito de saber por que você não recebeu essa decisão negativa contra você. Então, as decisões judiciais elas têm que ser motivadas, não pode ser uma decisão arbitrária do juiz que quer te prender, por exemplo. Ele tem que fundamentar por que você vai para a prisão. Senão não tem Estado democrático de direito, é um Estado arbitrário, tá certo? É um Estado totalitário, um Estado ditatorial. Tá? Então, essa motivação das decisões judiciais ela é fundamental e ela para esse aspecto da democracia. Princípio da publicidade, acabei de falar, que todas as decisões têm que ser públicas, exceto no caso do segredo de justiça. Do duplo grau de jurisdição. Por que duplo grau de jurisdição? Porque o duplo grau de jurisdição ele permite que de uma decisão de um juiz você possa rever essa decisão. Isso é um direito que já existia lá no direito romano. Né? Os romanos eles já tinham os comícios. Comícios eram as assembleias que eles tinham. Então tinha o comício por cúrias, comício das tribos, comício da plebe, comício por centúrias, que eram os militares, tá certo? Eram comícios, dentro desse comício você tinha um tribunal. Dentro da Assembleia, algumas pessoas eram designadas para a função do tribunal. Então, essas pessoas, se o magistrado, por exemplo, o pretor, decidir alguma coisa relativa à sua vida, você poderia recorrer, se você fosse cidadão romano, bem esclarecido, né, ele poderia recorrer a esse tribunal. Tá? A apelácio, que é o recurso hoje é o recurso de apelação, surgiu lá naquela época. Tá certo? Então, veja que o duplo grau de jurisdição ele é importante porque ele permite que você tenha a sua decisão revista por um órgão superior. Tá? No caso se você entra, por exemplo, na justiça estadual, o juiz de direito julga, e você pode entrar com recurso de apelação e ele vai ser dirigido ao TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele vai julgar tudo que o juiz decidiu no limite do que você tiver pedido lá no recurso de apelação. Tá? Então, esse duplo grau ele é extremamente importante. Agora, veja que esse duplo grau ele também não está expresso na Constituição. Como é que a gente sabe que existe o duplo grau?
porque no artigo 89 em diante, que é o que trata do Poder Judiciário, quando ele organiza a justiça em primeira e segunda instância, ou seja, o juiz de direito e uma justiça de segundo grau, ele está tratando do duplo grau de jurisdição. Então, é um princípio que é chamado princípio implícito por causa da própria estrutura da Constituição. Na verdade, é do artigo 92 em diante que ele vai falar dos tribunais da organização do Poder Judiciário. Tá? Então, o princípio do contraditório, a gente já falou por quê. Só um comentário aqui, esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele conta de um tratado internacional que a gente já falou, que é aquele tratado, o Pacto de São José da Costa Rica. Ele que trouxe, embora como norma infraconstitucional, mas a gente vê isso na Constituição de forma implícita, o duplo grau de jurisdição. O princípio do contraditório, que a gente já falou, que é um princípio que rege o direito processual, é o que significa o direito da gente poder se manifestar de alguma coisa que foi alegado contra nós. Da ampla defesa, que a gente poder ter todos os recursos, instrumentos para a nossa defesa. Inadmissibilidade de prova ilícita, porque se você tiver uma prova, imagine o seguinte, policial querendo investigar um crime, ele tortura a pessoa para obter esse crime. Então veja que essa confissão, ela foi obtida de forma ilícita. Então essa prova, ela foi uma prova ilícita. Por quê? Porque para você obter essa prova da confissão, você utilizou de mecanismos, instrumentos que são ilegais, que são ou inconstitucionais ou ilegais, que são ilícitos. Ilícito é contrário ao direito. Então não pode ser constitucional ou infraconstitucional. Mas são ilícitos. Então, e por isso que a gente fala inadmissibilidade dessa prova ilícita. É um exemplo de situação. Tá? Estou falando uma situação grotesca, mas tem muitas outras que mostram essa inadmissibilidade dessa prova ilícita. A questão da celeridade processual e a duração razoável do processo, porque não adianta também você ter um processo que nunca vai ser julgado, nunca demora para ser julgado e prescreve, e você que teve seu direito violado não tem nenhuma forma de defesa. Quer dizer, não tem nenhum julgamento que diga que seja feita a justiça. Então, no artigo que foi introduzido pela reforma do Judiciário, que é a emenda constitucional 45, né, esse artigo, o artigo 5º, recebeu um último inciso, que é o inciso 78, que fala: todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo, né? E os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então veja que ele está falando da razoável duração do processo, que é uma questão, tá certo? E a outra, a celeridade processual. Não são exatamente a mesma coisa, tá? Não deve se confundir um com o outro. A celeridade, a duração razoável é que o processo, veja, ele tem alguns prazos que são estabelecidos para que se chegue à tutela jurisdicional. Agora, também não pode ser muito além disso, porque aí você não tem essa duração razoável do processo, tá certo? E a celeridade processual, você, no direito processual, você incorre na questão da segurança versus celeridade. Então, não adianta ser célere e ultrapassar etapas que, por exemplo, firam ao contraditório e à ampla defesa, porque você vai chegar a um processo nulo. Então, você tem que dar tempo ao tempo para que o processo chegue à sua decisão final, solucionando o conflito e buscando essa pacificação social. Mas ele pode ser célere, inclusive no aspecto econômico, tá certo? Tem algumas medidas que são tomadas no processo para economizar o processo e ser mais célere, evitar dupla jurisdição, evitar uma série de dupla produção de provas, enfim, uma série de coisas que podem retardar o processo indevidamente, indeferimento da petição inicial, conexão, são exemplos que envolvem aí a questão da celeridade processual. Diga. Tá, professor, só lhe cortando um pouquinho, eu tenho uma dúvida sobre as atividades para a gente entregar, a gente está meio perdido. Posso falar no final da aula? Pode então, sim. Tá bom, a gente termina. Deixa só a gente desenvolver até o final, aí depois a gente comenta como é que é essas atividades aí. A gente até faz a observação, tá? Ok, então, obrigada. Continuando aqui. Então, esses são exemplos de instrumentos que são garantias judiciais, tá certo? Dessa democracia, desse Estado democrático de direito. Então, esse acesso à justiça, esses aqui são instrumentos de como você vê que o acesso, para garantir que você tenha um efetivo acesso à justiça, tá? É isso que nós tratamos aqui.
A apostila, ela menciona essa lei de imigração, 3.445, né? E ela diz aqui no artigo 4º, inciso 9º, ela fala assim, prevê, então, o amplo acesso à justiça e assistência jurídica integral, gratuita, aos que comprovem insuficiência de recursos. Veja que a nossa, aqui na Constituição, ele mencionou, já aqui, por exemplo, são gratuitos para reconhecimento de pobres, ao registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Ele vai falar do benefício da justiça gratuita. Então, nós teremos uma lei que fala, são gratuitas ações do habeas corpus, habeas datas, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, são exemplos de situações que a gente já tem aqui na Constituição, a questão do benefício da justiça gratuita. Mas o próprio Código de Processo Civil ele vai falar da justiça gratuita, tá certo? E para exatamente deixar claro que a gente tem que, para exercício da cidadania, ou seja, dos direitos humanos, nós temos que ter essa justiça gratuita em alguns casos. Inclusive, dentro da organização do Poder Judiciário, depois que a Constituição mostra a organização do Poder Judiciário, ele fala das funções essenciais da Justiça. Então, ele vai falar do Ministério Público, vai falar da Advocacia da União, Advocacia Pública, depois ele vai falar da Defensoria Pública. O defensor público é aquele que vai atuar representando uma pessoa que reconhecidamente seja uma pessoa pobre. Então, por exemplo, eles consideram que a pessoa que tem insuficiência de recursos é até 3 salários mínimos. Ela ganha por mês. Então, ela teria direito à defensoria pública para ver os seus direitos serem defendidos. Então, veja que isso envolve a questão do acesso ao judiciário, porque é uma forma de você ser representado e poder entrar no judiciário para discutir questões relativas a esse exercício da cidadania. Um caso que ficou famoso, né, do direito norte-americano, porque esse caso, que é o caso Marbury versus Madison, ele em tese, ele garantiu o que está escrito aqui. A Constituição ela foi considerada, então, superior a qualquer dispositivo legal, tá certo? A qualquer outro dispositivo legal. E com isso, criou-se um sistema, que é um chamado sistema difuso de controle da constitucionalidade das leis. O que quer dizer isso? Então, explicando pausadamente. Já vou contar o caso Marbury versus Madison, mas o que é essa história de um sistema de difuso de controle de leis, constitucionalidade de leis? Foi um assunto que a gente já mencionou na Universidade 3, não sei agora qual a sessão exatamente, mas é o seguinte: imagina que uma norma, um dispositivo de uma lei, então a gente tem a Constituição e as leis infraconstitucionais. Então você tem lei ordinária, lei complementar, medida provisória, tal. Imagine que uma lei, qualquer que seja dessas infraconstitucionais, ela venha a violar um direito constitucional contido na Constituição. Como é que o judiciário ele resolve esta incoerência, ou seja, essa inconstitucionalidade da lei? Então, a própria Constituição estabelece instrumentos para isso, tá? Então você tem, então o que vai acontecer? Dentro da Constituição, você vai ter um sistema. Que sistema é esse? Eu vou explicar qual é o sistema, mas só para você entender. O sistema americano é um, o sistema francês é outro, o sistema austríaco é outro. O Brasil misturou todos eles. Então, a gente tem o sistema difuso de controle de constitucionalidade, ou seja, difuso em todos os órgãos do Poder Judiciário. Existe o sistema concentrado de constitucionalidade. Então, só para você entender, não ficar no ar o que significa isso. Exemplo, artigo 100 e... Então, você tem lá a organização do Poder Judiciário, ele vai falar do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores, etc. Então, no artigo 101, ele diz assim: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Aí o 102 ele fala: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então ele tem várias funções ali, tá? E uma delas é isso aqui, ó, por exemplo, ó. Só um minutinho. Aqui, ó. Ele vai cuidar
Aqui, ó. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, por exemplo. Mas não é só esse aqui. No artigo 103, ele fala assim: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade. O presidente da República está dizendo quem pode entrar com ação de inconstitucionalidade. Então, essa ação de inconstitucionalidade é uma ação que é ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, por esses legitimados aqui, por exemplo, presidente, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado, Procurador-Geral da República, e assim vai, Conselho Federal da OAB. Então, esse Procurador-Geral da República, por exemplo, ele pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade. E essa ação de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ela vai verificar se aquela lei ela é incompatível com a Constituição. Então, esse é o chamado sistema concentrado de controle de constitucionalidade, porque ele é feito diretamente no Poder Judiciário. E está aqui, ó, no 102, inciso 1, ele fala, ó, processar e julgar originariamente a ação direta ou ato normativo federal ou estadual de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, da Constituição, qualquer um daqueles legitimados, por exemplo, o Procurador-Geral da República, pode interpor essa ação de inconstitucionalidade de lei diretamente no Supremo Tribunal Federal. Mas isso daqui é uma forma de discutir a inconstitucionalidade de uma lei. Só que você pode, por exemplo, aquele juiz lá não o juiz lá da Corte Superior, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Nós estamos falando daquele juiz lá da ponta, por exemplo, o juiz de direito aqui da comarca de São Paulo, daqui de alguma comarca aqui de São Paulo. Ele poderia tratar da inconstitucionalidade, ele pode através desse sistema difuso de controle de constitucionalidade. Ele, se houver um pedido nesse sentido, porque você tem uma relação jurídica entre autor, juiz e réu. Se o autor ele faz uma petição discutindo a inconstitucionalidade de determinada lei, tá certo? Aplicada ao caso, isso vai ser objeto de investigação ou de decisão do juiz. Ou então, se não for o autor, for o réu, quando se defendendo das alegações do autor, ele discutir que aquilo que foi determinado contra ele, contra o réu, tá certo? Pode ter uma lei que seja inconstitucional. Então, o juiz vai analisar essa questão alegada pelo réu. Então, esse juiz, ele não é o ministro que vai analisar a ação direta de inconstitucionalidade, porque esse é o sistema concentrado. Mas existe o sistema difuso, que é esse daí que ele pode analisar. Só que, veja, ele decidindo isso, vamos supor que ele declare que uma lei é inconstitucional aplicada naquele caso, constitucional da Constituição Federal, né? Então, constitucional. Ele pode fazer isso? Pode. Só que acontece que esse assunto vai ser pode ser objeto de recurso por parte daquele que perdeu o processo. Então, a pessoa que perdeu o processo, a sentença foi contra ele, ele recorre para o TJ. Aí o TJ, ele pode analisar essa questão, ou confirmar, ou negar o que foi decidido na sentença. Se ele manter a decisão da sentença, e aí aquela parte que perdeu o processo, ela pode recorrer para o STJ e para o STF. Então isso pode chegar lá no STF, e o STF bater o martelo sobre a questão da constitucionalidade, porque o Supremo como a gente leu ali, o Supremo é o guardião, né, da Constituição. No 102, ele compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição. Então, ele é, no final das contas, que vai se manifestar sobre isso. Então, o que aconteceu nesse caso do Marbury versus Madison? Então, é uma historinha que envolve uma questão americana, que foi o seguinte. Então, essa questão teve início quando o então presidente, na época, o John Adams, né, ele nomeou diversos correligionários do Partido Federalista como juízes federais, e entre os quais se encontrava o William Marbury. Então, esse Marbury teria sido indicado para ser um juiz federal. Tá? E o próprio Marshall, tá? O juiz Marshall, que é um juiz famoso, né, lá na Corte Americana, na época ele era secretário de Estado de Adams, ele havia sido nomeado com aprovação do Senado, como Chief Justice da Justiça Americana, o juiz da Corte, que é o chefe da Suprema Corte, algum tempo antes. Então, o título de nomeação do Marbury
quando ele foi nomeado, ele não lhe foi entregue a tempo, sendo que a sua nomeação foi suspensa por determinação do novo presidente que sucedeu o Adams, que foi o James Madison, tá certo? Desculpa, o Thomas Jefferson. E o Thomas Jefferson havia derrotado o Adams e colocado isso para o seu secretário de Estado, que é o James Madison. Então, por isso que o Marbury acabou tendo esse conflito com o Marbury com o Madison, tá? Contrariado, esse Marbury impetrou contra o Madison uma nova ação chamada Writ of Mandamus, tá certo? Que seria parecido com o mandança, tá certo? Só que esse Writ of Mandamus, que é um pedido em que o juiz a corte tem que se manifestar sobre ele, tá? Então, esse Writ of Mandamus, ele tinha o objetivo de alcançar essa nomeação. E a decisão da Suprema Corte foi a seguinte: o Jefferson não tinha direito de negar posse a Marbury, porém o Writ of Mandamus não poderia ser concedido porque a competência que lhe havia sido atribuída pela seção 13 lá do Judicial Act de 1789 era contrária à americana, tá certo? E aí, então, o que aconteceu? Esse ato da seção 13 do Judicial Act de 1789, ele alargava as competências originais da Suprema Corte, só que isso não poderia ser feito senão por emenda constitucional. A Constituição americana, se não me engano, tem 12 artigos e hoje já tem 40 artigos por causa das emendas que foram introduzidas, né? Então, quando isso aconteceu, a Corte, então, não poderia se utilizar dessa atribuição, ainda que conferida pelo parlamento, porque seria incompatível com a Constituição. O que ele está dizendo? Que aquela norma infraconstitucional não pode ser superior à Constituição. Por isso que ele decidiu aqui que a Constituição é superior a qualquer outro dispositivo legal. Por isso que a gente disse assim, que a Constituição, as leis infraconstitucionais, elas têm fundamentos de validade, tá certo? Fundamento de validade na Constituição, porque ela está submetida à Constituição, ela não pode violar a Constituição, não pode contrariar a Constituição. Controle de constitucionalidade, tá? Então, esse caso do Marbury vs. Madison, ele ficou famoso porque ele levou a essa discussão aí de quais são de como se controla a constitucionalidade da lei, tá? Além desse tema, nós temos ainda a Convenção Americana de Direitos Humanos, que no seu artigo do acesso ao judiciário, né? Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, veja aqueles princípios todos que nós falamos lá anteriormente, né? Por um juiz ou tribunal competente, juiz natural, né? Todos têm direito a ser ouvido. O que é ouvido? Direito ao contraditório e à ampla defesa, tá? E o acesso ao judiciário. Com as devidas garantias dentro de um prazo razoável. Então, você tem o devido processo legal e você tem a duração razoável do processo. Por um juiz ou tribunal competente, juiz natural, ou a vedação do tribunal de exceção. Então, esse juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, tá? Na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou pela qual se determinem seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então veja que aqui está bem basicamente falando desse direito de acesso à justiça. O outro é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, que fala em acesso à justiça e devido processo legal. Está faltando uma frase, mas tudo bem. E o devido processo legal. O devido processo legal é que aquele processo ele tem regras para se chegar até do início ao final com a jurisdição, tá? Com a decisão final. Por isso a gente tem o devido processo legal. Só que esse devido processo legal ele não só abarca a questão processual, ele também tem o devido processo legal, no sentido material também, tá? E isso tudo como direitos humanos. Então, a gente fala em direitos humanos, falando de acesso à justiça e também o devido processo legal, tá? Aqui no artigo 10º da Declaração fala disso.
Toda pessoa a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. A pessoa ela não pode ser acusada, considerada culpada ou presumidamente culpada, sem que passe por um devido processo legal, o penal, por exemplo, tá? Com direito ao contraditório e à ampla defesa. Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento de sua prática não constituam ato delituoso à fase do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável cometido, a conduta criminosa e a pena, e se a pessoa, após a lei, vir a realizar aquela conduta, a ele pode ser atribuído um crime e uma punição a esse crime, que é a pena aplicável a ele. E ela não pode ser acima do que a própria lei estabelece. Ela tem um limite ali da pena. Como se a atitude dele a conduta dele foi mais gravosa, mais alta vai ser a pena. Se for menos gravosa, mais baixa a pena. Tá? Então, veja, essas previsões aí demonstram o acesso à justiça, tá? Inclusive no âmbito internacional. Tem um caso interessante, né? Nós falamos de alguns casos aí da justiça brasileira, mas teve um caso curioso que aconteceu no Peru, tá certo? Que era o caso Barros Altos versus Peru. Barros Altos era uma cidade que houve um processo, né? Que foi proferido em 2001, e esse Barros Altos foi massacrado pelas forças militares peruanas, né? E então isso violou direitos humanos, tá certo? E houve discussão sobre a questão do acesso à justiça. Então a Corte Interamericana decidiu que a lei da anistia, que foi aplicada no Peru, em vigor no Peru, violava a Constituição Americana de Direitos Humanos, em especial os artigos 8 e 25, referentes ao direito à verdade e as garantias judiciais ao acesso à justiça em sentido mais amplos, né? Porque naquela decisão lá do massacre, não houve investigação do caso e nenhuma sanção aos responsáveis, o que tornou-se um obstáculo ao acesso das vítimas à verdade e à justiça. Então, veja que aqui foi um primeiro caso aqui no âmbito interamericano, no sistema interamericano, o regional, nosso aqui, problemas relativos ao acesso à justiça. Outra questão que a gente pode falar, né, e aqui a Priscila menciona, um aspecto histórico aqui, desse Bill of Rights, do direito inglês, de 1689. Esse Bill of Rights, ele garantia o direito de petição, right of petition, né? Então, você tem esse direito de petição, que a gente já falou sobre esse direito de petição de forma ampla, e o direito de ação, tá? Como uma forma de acesso ao judiciário. Tá? Então, veja que desde o século XVII já se falava desses direitos de acesso à justiça. Tá? Na verdade, desde a época quando a gente falou lá da Magna Carta, nós estávamos falando já de direitos humanos, né? O júri e outras questões lá que foram estabelecidas ali a Magna Carta. Tá? A questão da consolidação dos direitos trabalhistas, né? Porque com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, começo do século XIX em diante, depois século XX até a atualidade, nós passamos por uma revolução industrial, né, que começou lá com o algodão na Inglaterra, depois a utilização do vapor, né, do carvão. Então tinha lá os trabalhadores que iam nas minas buscar carvão para a locomotiva, por exemplo, que depois foi criada. Então são direitos da primeira revolução industrial. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, que foi a utilização da eletricidade, do aço e coisas assim, né? A terceira revolução industrial, alguns falam que é a parte cibernética, né? Que nós seria na internet e tal. Seria esse o período que nós estaríamos aí. Terceira, alguns falam quarta, quinta revolução industrial, mas a gente estaria nessa parte já que trata dessa questão de acesso da internet, do acesso ao computador, essas coisas todas, tá? O biodireito,
né, a questões genéticas, etc. São de revolução, dessa terceira revolução industrial. Então, veja que a Revolução Industrial, ela abordou questões econômicas, tá certo? Por causa das relações decorrentes dessa revolução industrial, tá certo? E uma delas foi os direitos trabalhistas, porque aqueles trabalhadores lá das minas da Inglaterra trabalhavam exageradamente, se eu não me engano, chegava até 17 horas por dia, sabe? E não tinham descanso, etc. Então, eram verdadeiros escravos. Então, houve vários direitos trabalhistas foram sendo conquistados paulatinamente como uma forma de cidadania, de defesa de direitos humanos, tá? Isso foi, então, ocorrendo ao longo do século XIX, século XX, tá? Agora, abordando um último aspecto, né, a gente poderia olhar agora a questão do acesso à justiça na atualidade, e olhando para o nosso sistema jurídico, a gente poderia fazer uma crítica ao sistema processual atual, porque o sistema processual atual, ele, apesar daquela reforma lá que eu falei da Constituição, introduzindo o inciso 78, que fala da duração razoável do processo e celeridade, apesar desses dispositivos, muitas vezes o judiciário não resolve conflitos. A gente vê constantemente, lá no Supremo Tribunal Federal, ações que são prescritas. Então, eu vou falar um assunto polêmico, mas só para ter uma ideia, acho que de 100 e tantos casos que foram julgados na Lava Jato, lá em Curitiba, se eu não me engano, acho que quase 80 deles, 60 ou 80 deles, houve condenação. Agora, você olha para a Lava Jato, que foi até o Supremo, porque os recursos vão chegando até lá, você está Lava Jato no Supremo, quantas pessoas foram condenadas? Nenhuma. Zero. Isso é um indicativo de que a nossa Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal, não está funcionando bem. Então, você tem o que lá? Você tem muitos casos de prescrição. Você vê alguns casos gritantes aí, né? Pessoas que cometeram vários crimes por conta desse mensalão, petrolão, etc. Tá certo? E aí nós estamos aí sem nenhuma decisão. Tá? Sem contar outras coisas que estão desvirtuando o próprio processo. Tá? Mas não vem ao caso, mas a gente pode fazer uma crítica ao sistema processual porque ele não está funcionando adequadamente. Tá? E esta demora excessiva das decisões prejudica a efetividade dos direitos humanos. Tá certo? Então, aqui no nosso sistema processual, a gente tem uma infinidade de recursos, que é sempre uma discussão que é feita, tá certo? Que vai recorrendo, vai impedindo de chegar à decisão final, e isso vai levando a prescrição. Prescrição você tem um prazo para decidir aquela questão, para resolver aquele problema. Então, você tem um prazo para entrar com a ação e para que ocorra a decisão. Se você vai delongando, demorando, protelando, vai chegar uma hora que vai prescrever, então com a prescrição você não pode mais discutir aquele assunto, já está resolvido. A pessoa, por prescrição, não é mais condenada. Tá? A mesma coisa a decadência, né, que são dois institutos paralelos que falam dessa questão de um prazo para que a pessoa seja julgada, aquele direito seja julgado, e ele, então, por infinidade de recursos, por outro mecanismo de demora do judiciário, às vezes até desídia de juiz ou ministro, a gente encontra essa questão da prescrição. Tá? Às vezes não é culpa do juiz, às vezes é o próprio alguns operadores de direito que vão intercedendo tanto e vai demorando o processo. Então, isso é uma discussão que envolve a questão de acesso ao judiciário. Outro problema é o da desigualdade processual. Desculpa, não é desigualdade processual, não, aqui é desigualdade social, tá certo? E o Estado, de certa forma, ele já deu uma resposta à questão da desigualdade social dentro do processo. Então, a gente pode falar, por exemplo, imagine a relação de consumo. Você tem o fornecedor e o consumidor. O fornecedor ele tem vantagens em relação ao consumidor, que é chamado de uma parte vulnerável, tá certo? Então, a lei já vai proteger essa parte por causa de uma desigualdade social, tá? E a gente está falando aqui de que tipo de desigualdade é essa? Por exemplo, a pessoa, ela financeiramente ela é mais fraca do que uma outra parte. Imagine um senhor que teve um problema no automóvel
e ele vai ter que entrar com uma ação contra uma montadora de automóveis. Quem que é mais poderoso economicamente? Provavelmente a pessoa jurídica, o fornecedor aqui que é a montadora, ou a concessionária. E esse daqui, ele não tem toda essa riqueza que tem outro. Então, ele está em desigualdade, tá certo? E por isso que ele é mais vulnerável. Questões técnicas. Quem conhece melhor tecnicamente o carro? Aquele que fez o carro ou a pessoa que comprou o carro? É claro que é a empresa montadora. Quem que tem condições de contratar os melhores advogados, tecnicamente? Você tem quem tem mais poder econômico. Então, o outro sempre está numa situação de vulnerabilidade. Por isso que ele tem que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, que é na escala da econômica, o destinatário final é o consumidor. Os outros são chamados de fornecedor. Pode ser aquele que extraiu o minério, pode ser aquele que industrializou o minério, pode ser aquele que comercializou ou transportou o minério. Tá certo? Então, todos esses são fornecedores. Pode ser aquele que importou do exterior alguma matéria-prima, ou seja lá o que foi, tá certo? Ele é fornecedor. E o último da escala, que é o destinatário final, o consumidor. Tá? Então, são exemplos que mostram essa questão da desigualdade social que influencia no acesso à justiça. A questão mas, em contrapartida, né, a gente tem a judicialização dos direitos humanos, de tal maneira que isso está fazendo com que o judiciário ele trate dos direitos humanos e desenvolva uma jurisprudência a favor aí dessas questões relativas aos direitos humanos. Aqui na apostila, na página 172, ela trata de bancos de jurisprudência que tratam de questões de direitos humanos. Então, a Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Vargas, ela tem um banco de dados, né, um relatório que fala Supremo em números, e ela vai mostrando questões, principalmente do acesso ao judiciário. Tá? Interessante. E o Ministério da Justiça também disponibiliza o Atlas do Acesso à Justiça. Então, é uma ferramenta disponível lá que você pode obter informações sobre esse acesso à justiça. Tá? Além dessas questões, a gente tem o acesso à justiça de maneira coletiva, tá certo? E aqui a gente fala dos direitos de terceira dimensão, que são os direitos difusos e coletivos. Lembra que a gente falou lá na unidade 1.2, se não me engano, que falava das gerações de direitos humanos. Então, nós temos a terceira, está falando de direitos difusos e coletivos. O que são direitos difusos e coletivos? Exemplo de direito coletivo. Por exemplo, uma categoria de profissionais entram com direitos defendendo direitos trabalhistas, por exemplo. Então, direitos coletivos. Porque você tem um número de pessoas delimitados, tá certo? Coletivamente. Aí você tem o direito difuso. Imagina a seguinte situação, por exemplo, uma fumaça de uma indústria essa fumaça vai se estender por toda uma região da cidade e até de outra cidade. Então, o que está acontecendo aí? Quem é que tem direito de entrar contra esta empresa, essa pessoa jurídica, essa indústria, porque ela está emitindo indevidamente poluição? Veja que a poluição, ela se difunde. Então, você não tem... quem pode se defender? Ou pode ser a pessoa de um município A, do município B, porque a poluição não fica restrita ao município, ela vai para frente, tá certo? Imagine um município que despeja dejetos no rio, e esse rio passa por uma cidade e depois passa por outra. Exemplo, Guarulhos e São Paulo, e depois vai chegar até em Barueri. Então, veja que você tem situações ali que envolvem questões coletivas, tá? Então, o direito difuso, ele é esse direito que vai se difundir, que não fica restrito, ele é para várias pessoas, ele é coletivo nesse sentido, mas você não tem como delimitar quem são essas pessoas. Tá? Então, você tem os direitos difusos, coletivos, aqui na apostila ele vai explicando na página 172, e você tem também os direitos individuais e coletivos, individuais homogêneos, porque às vezes são direitos que são direitos subjetivos, mas que possuem titulares diversos, e de tal forma que ele tem uma origem ou causa jurídica fática comum a todas essas pessoas aí, embora seja um direito individual, tá? Então ele é homogêneo porque o fato que gerou essa questão não é só de um indivíduo, mas são de vários, mas esse indivíduo pode alegar essa questão aí, tá? Então possui titulares diversos, mas essa origem ou causa jurídica ou fática comum a todos eles, tá? O que torna possível, aí até recomendável essa tutela judicial conjunta, tá? Então são exemplos
de questões que envolvem o acesso à justiça coletiva. Esses assuntos aqui que nós estamos falando é tratado muito no Ministério Público. O Ministério Público que ele tem essas ações, ele cuida em grande parte das ações coletivas, né? E ele tem trata dessas questões aí. E, por fim, nós temos ainda outros instrumentos do acesso à justiça de maneira coletiva, como, por exemplo, a ação popular, né? A ação popular é uma ação que visa o combate a uma atuação governamental de qualquer âmbito federal, estadual, municipal, tá certo? Que venha lesar o patrimônio público. É um dos assuntos tratados na ação popular, tá certo? O mandado de segurança coletivo. Então, você pode ter um mandado de segurança individual, você pode ter um mandado coletivo, várias pessoas que foram afetadas, presas conjuntamente, tá? E a ação civil pública, que é da competência do Ministério Público. A ação civil pública, ela também cuida de questões de um prejuízo do patrimônio público, mas ele trata de outras questões que vão anular atuações, por exemplo, de um governante que venha aferir os determinados direitos, como é que se diz? O direito, princípios relativos à cidadania, tá? Então, você tem, além desses instrumentos, você tem o direito do consumidor, que a gente já falou, o direito da criança e do adolescente, o direito do idoso, a improbidade administrativa, que é uma lei específica que trata da atuação do administrador. Por exemplo, se ele fere alguns dos princípios constitucionais da administração, ele pode ser ajuizada uma ação de improbidade administrativa contra ele. Se ele fere o patrimônio público, também improbidade administrativa, e assim por diante. Tá? Alguns são crimes, outros não, nessa lei de improbidade. O Estatuto do Idoso, isso que eu já falei, né? Direito trabalhista, Estatuto da Cidade. Que o Estatuto da Cidade tem, por exemplo, lá o uso capião coletivo. Tá certo? Então, são medidas coletivas de proteção das pessoas, tá? Então, são esses exemplos aí que a gente tem de acesso à justiça coletiva. E, para terminar, nós temos ainda no âmbito internacional, e a gente já falou de vários institutos, figuras, né? Principalmente a questão das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil está submetido, que tratam dessa defesa dos direitos humanos, inclusive do acesso à justiça, né? Aqui ele faz menção, na página 174, né, no final dela, ele observa que o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que é um grande professor aí de direito internacional, ele já foi juiz na Corte Interamericana e hoje ele está lá em Haia, né, na Corte Internacional de Justiça. E é um representante brasileiro importante lá nessa corte, tá? E ele fala aqui, né, que os próprios tribunais internacionais têm procurado favorecer o acesso dos indivíduos às justiças nacionais, cobrando dos estados a responsabilidade de oferecer os meios para que este acesso seja garantido, tá? Ele sustenta aí que, apesar de os indivíduos não terem acesso direto aos tribunais de direitos humanos, com exceção da Corte Europeia de Direitos Humanos, que é do sistema regional europeu, né, que as outras não têm acesso, né? Você tem que... a gente já viu que tem a admissibilidade tem um rito específico lá, mas não é diretamente pelo interessado, a não ser nessa corte do sistema europeu, tá? E esses direitos humanos são reconhecidos como verdadeiros sujeitos de direitos e capacidade jurídica para atuar no plano internacional, tá? Tornando-se ativos na reivindicação de seus direitos e na simples objeto de proteção, sendo a verdadeira parte demandante perante os tribunais internacionais de direitos humanos, tá? Então, são exemplos de acesso ao judiciário. E, portanto, conclui aqui, o direito internacional de direitos humanos consolida-se como um elemento importante de afirmação da universalidade desses direitos, os direitos humanos, né? Inclusive no que se refere ao acesso à justiça, tanto na previsão dos compromissos internacionais que garantem tais direitos, quanto a responsabilidade dos Estados em garantir que a justiça nacional respeite tais direitos. Então, veja que nós temos vários
âmbitos aí, né? Nós falamos no âmbito nacional, individual, coletivo, a questão internacional, no âmbito da ONU, quer dizer, universal, lá da ONU, e no sistema interregional, né? Interamericano. Então, são exemplos de defesas dos direitos humanos e principalmente tratando dessa questão do acesso ao judiciário, o acesso a essa apreciação jurisdicional, tá certo? Então era isso que eu queria falar hoje, né? Nós terminamos aí essa sessão, agora falta só uma sessão, a sessão 4.3, que vai tratar de temas diversos de direitos humanos, mas a gente praticamente encerra aqui a sessão 4.2, e aí estamos então encerrando a nossa de direitos humanos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Não? Tudo bem? Então vou... Tranquilo. Oi, fala, Silvanita. Não, tô falando que tá tranquilo. Eu vou só parar a gravação e a gente continua conversando, tá bom? Beleza.